Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Palavra de Deus desse 15º domingo do tempo comum nos coloca uma questão muito importante e séria. Nós somos chamados a buscar o Senhor, a caminhar para a vida eterna e, ao mesmo tempo, colocar em prática a palavra de Deus. Nós só temos teorias, não só temos ideias. Muitas vezes nós temos muitas discussões teológicas, bíblicas, muitas falas, e muitas vezes as pessoas querendo atacar os cristãos ou os católicos vêm com várias teorias e várias questões. Mas o evangelho desse domingo nos fala que não basta apenas querer saber daquilo que é, o anúncio, mas é como colocar isso em prática, como viver aquilo que o Evangelho, aquilo que a Palavra de Deus coloca para nós. E é bem isso que a Palavra de Deus desse final de semana coloca, para que nós possamos meditar e ver como é que nós estamos testemunhando o Senhor através das nossas atitudes, através da nossa vida, através do nosso ser, da nossa caminhada. O Evangelho, meus irmãos e irmãs, nós continuamos lendo o Evangelho de Lucas, é o ano C que estamos vivendo, fala de um mestre da lei, portanto, alguém que conhecia a Escritura e querendo pôr Jesus em dificuldades, queria colocar uma cilada em Jesus, perguntou: o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? Ou seja, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E começa aqui, ele vai se planificar na eternidade. E aí Jesus responde com outra pergunta. Você é mestre da lei? Você conhece muito bem a palavra? O que está escrito na lei? Como é que você lê? Ou seja, Jesus, como dizendo, você sabe o que está escrito na palavra de Deus. Sabe o que está escrito na lei. O que você está lendo? Você não precisa nem perguntar, não é? Quando foi essa a resposta, né? Você é mestre, então você sabe o que está escrito. E ele respondeu com 2 textos do Antigo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. O Shema Israel. E ao teu próximo como a ti mesmo. Também fala na própria Escritura. Você já está no Antigo Testamento como caminhar, amar a Deus e amar ao próximo. Nós vemos que o próprio mestre ali que perguntou a Jesus, respondeu, baseado na Escritura, o que devia fazer para ter a vida eterna. Amar a Deus e amar ao próximo. E aí, qual que é a resposta de Jesus, então? Você respondeu direitinho. Você conhece mesmo textos. Você sabe bem da palavra. Coloque isso em prática. Faze isto e viverás. Simples. Ou seja, você sabe o que está escrito. Coloque isso em prática. Tanto, meus irmãos, muitas vezes acontece isso. Nossas discussões são baseadas em teorias sobre tantas questões que vêm para acusar a gente, como católico, de tantas questões. Mas todo mundo sabe o que está escrito. E sabe muitas vezes também das nossas posições. Só que fica apenas na teoria, mas não coloca em prática a palavra de Deus. Por isso Jesus, com muita clareza, fala para o mestre da lei: você conhece bem a Escritura, conhece bem a lei, sabe bem qual a resposta, falta colocar em prática. Mas ele queria mesmo colocar Cristo em apuros. E fez mais uma pergunta: mas quem é meu próximo? Ou seja, quando fala de amar o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo, perguntou: quem é meu próximo? E aí vocês conhecem a parábola do bom samaritano. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Descia lá de Jerusalém para Jericó, que fica abaixo do nível do mar, e caiu na mão de assaltantes. Coisa muito comum na época e comum também hoje também, né? Os assaltantes que roubam, que machucam, que deixam a pessoa prostrada, né? Infelizmente, essa situação é uma constante em todos os lugares, né? E arrancaram tudo, espancaram e foram embora, deixando quase morto.
Vemos, meus irmãos, Jesus começa a falar de uma pessoa caída na beira da estrada, que perdeu tudo devido ao assalto e ficou muito machucado. Uma realidade que pode também ser traduzida não só pelos assaltos que nós temos na vida, e eu também já fui assaltado, mas também através de outras situações em que a pessoa, por questões psicológicas, por questões familiares, se prostra e fica prostrada na cama, desanimada nas suas depressões. Quantas situações que existem. Aí Jesus coloca 3 aspectos, 3 situações. Ou seja, fala que, certo, por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante por outro lado. A eles não era permitido chegar perto de pessoas assim, senão você não podia entrar no templo, né? Ele estava descendo, estava indo para Jericó. Mas o samaritano, mas depois, a mesma coisa, aconteceu com o levita, que é também aquele que é um tipo sacerdócio do Antigo Testamento. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu por outro lado. Jesus fala de dois exemplos de judeus, o sacerdote e o levita. Mas fala depois de um que estava meio fora, era mal visto, né, pelos judeus. Ou seja, um samaritano estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Viu e sentiu compaixão. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que essa parábola nós vamos ver que o primeiro que veio até no meio de nós, que desceu do céu para estar conosco e veio nos buscar na beira do caminho, caídos e prostrados pelos assaltos do maligno, é o próprio Jesus. Ele é o bom samaritano por excelência. Mas ele fala dessa situação também de quem que é meu próximo. E aí então o samaritano se aproximou, fez curativos, depois colocou o homem no seu próprio animal, levou numa pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte deixou o pagamento, entregou ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiver gasto a mais. Não entregou a outro porque outro fizesse. Ele tinha que continuar seu caminho, curou, ajudou, levou para uma estalagem, pagou a despesa, e falou: na volta eu pago a mais, e continuou cuidando. Assumiu a responsabilidade para um desconhecido. Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Todo mundo rejeitou e passou ao largo. O samaritano, que era mal visto, por todos aqueles pelos judeus, foi quem cuidou das feridas, dos machucados, levou para o lugar mais confortável, pagou a conta e depois ficou responsável também de pagar o que fosse necessário. E aí vem a grande pergunta. Sim, a grande pergunta. Jesus perguntou então ao mestre da lei: na tua opinião, qual dos 3 foi o primeiro, o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e faze a mesma coisa. Então Jesus repete novamente aquilo que tinha dito quando ele falou da resposta bíblica, ou seja, tu respondeste corretamente, faz isto e viverás. Depois que ele vai contar a parábola, quem é o próximo, pergunta quem é o próximo, que ele responde, e aquele que usou de misericórdia para com ele, vai e faz a mesma coisa. Então, meus irmãos e irmãs, a convicção cristã de quem realmente vive no Evangelho, segundo o Evangelho, deve nos fazer ter atitudes concretas. Daí também nasce todo o trabalho social da igreja. A igreja não é uma ONG piedosa. Ela se organizou para poder fazer uma questão de uma ONG que ajuda os outros. Ela é uma comunidade de fé que crê em Jesus Cristo e encontra com Jesus Cristo a pessoa do irmão, especialmente os mais necessitados. E por isso mesmo ela se organiza para cuidar, seja na assistência para quem precisa, dando de comer, de beber, seja na promoção da pessoa, quando precisa de arranjar um emprego ou precisa também se promover, tendo realmente uma profissão, ou na transformação também, onde exige também que as leis sejam
de acordo com os valores humanos e cristãos, para que as pessoas sejam respeitadas e possam experimentar cada vez mais a alegria de poderem ter uma vida com dignidade. A igreja faz essa missão, cumpre a sua missão. Por isso, todo trabalho social é consequência dessa vida cristã. E encontrar no Senhor Jesus Cristo a nossa vida. A que você fizer para os menores dos meus irmãos, é para mim que você faz. Então, Jesus vai dizer justamente isso, que nós temos sim uma doutrina, somos chamados a conhecer mente a palavra de Deus, mas não apenas para ficar discutindo, mas para colocar em prática, para vivenciar cada vez melhor nossa vida, de amor ao próximo, de perdão às pessoas, de reconciliação, de assistência, promoção, transformação, enfim, essa presença que, de uma certa forma, a Igreja Católica, através dos séculos todos, tem vivido. Na diversidade de seus agentes, quantos fundadores ou fundadoras de comunidades religiosas assim viveram e começaram o trabalho com os doentes, com os enfermos, população de rua, enfim, as várias situações com as crianças pobres, na educação, tantas situações como consequência do Evangelho. É algo que nos impulsiona como consequência, meus irmãos e irmãs. Temos de uma bela liturgia, temos de uma bela doutrina, mas principalmente fazer com que isso, a liturgia e a doutrina, transpareça através da nossa própria vida, modo como nós vemos e fazemos. Vai e faz a mesma coisa. Faz isto e viverás. São duas palavras do Evangelho desse domingo, meus irmãos e irmãs, que nos fazem pensar. Depois, nós temos a leitura primeiro do Deuteronômio, fala também dos preceitos, e observa os mandamentos e preceitos que estão escritos nesta lei. Converte para o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e toda a tua alma, e não é difícil você fazer isso. Não está fora do teu alcance, ou seja, está ao teu lado, ou seja, essa palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca, em teu coração, para que a possas cumprir. Aquilo que Deuteronômio já dizia, que a revelação nos mostra o caminho para que nós possamos colocar em prática a palavra. Não é? E depois, a segunda leitura, a carta aos Colossenses, nos fala que nós vamos encontrar com Jesus Cristo, que é o rosto humano de Deus. Quanto mais nós trabalhamos, fazemos o bem aos outros, que está próximo de nós, nós encontramos com o Senhor. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, de toda a criação. Por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas. Meus irmãos e irmãs, aquele que é o rosto humano de Deus, que sempre existiu, vem em todas as coisas que nós encontramos também naquele próximo que está ao nosso lado, na diversidade de situações de prostração, seja geográfica, seja existencial, que cada um tem. Né? Portanto, veio para reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra de Deus belíssima para esse final de semana, meus irmãos e irmãs. Estamos chamados a pedir ao Senhor que assim aconteça em nossa vida. Um dos salmos de resposta, são duas opções hoje, né? Fala: humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, e o vosso coração reviverá. Ou seja, é bem isso. Buscar a Deus e alegrai-vos, e o vosso coração reviverá. Ou a outra opção, né? Os preceitos do Senhor são precisos, alegria do coração. Esse belíssimo salmo também. A lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Excepcionalmente, temos opção de 2 salmos responsoriais nesse 15º domingo do tempo comum. Meus irmãos e irmãs, vivamos tudo isso e sejamos felizes. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.